Então, quando se fala sobre o pensamento, a razão, o homem fica com a impressão de que ele está pensando logicamente sobre algo. E por isso ele está tomando uma decisão e fazendo uma ação. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque não tem ação possível em organismo nenhum que possua sistema nervoso central que não aconteça como resultado de uma emoção. Então, o que é a razão? Como a razão atua? A razão atua justamente porque, com o aumento da complexidade de percepção, e quando essas percepções que geram sensações, que geram afetações e que geram emoções, começam a acontecer internamente de uma forma muito variada e muito complexa, a emoção não a emoção gerada passa a não ser uma emoção simples, não é mais simplesmente emoção de medo, ou emoção de raiva, ou a emoção de, sei lá, de desejo. Começam a existir emoções múltiplas sendo geradas, porque existem sensações múltiplas, existem afetações múltiplas, tá? O que você vai fazer, ou o que eu vou fazer, ou qualquer pessoa vai fazer, quando ela está com raiva de alguém que ela ama. Então você tem uma percepção, uma afetação de algo específico que aconteceu e que gera uma emoção de raiva que te fala: bate, tira da frente, tira esse empecilho do seu caminho. Então você quer ser agressivo. Mas existe a outra emoção já mais antiga, então tem uma ação mais poderosa até, que é uma percepção, também no sentido que gera uma afetação, e essa afetação produz uma emoção, e essa emoção pode se chamar de amor, e que diz o seguinte: se aconchegue, proteja, aproxime, porque ela te dá conforto. E aí, quando essas duas emoções afloram, antes da emoção em si, quando essas duas afetações estão atuando, e veja, estou falando de duas, podem ter centenas acontecendo no mesmo instante, centenas. O que fazer? Qual o mecanismo que pode dar conta de pegar essas emoções que afloraram e novamente entender essas emoções como uma nova entrada de afetação? Então veja, aí é que vem a coisa. A emoção aflora, se defronta com outra emoção. Então, quando a emoção aflora, ela pede uma ação. Tá? Toda emoção vai gerar uma ação. A outra emoção aflora, também pedindo uma ação, que pode ser antagônica, pode reforçar aquela ação pedida, mas também pode ser antagônica àquela ação pedida. Tá? Isso vai ser percebido por esse mesmo mecanismo que gera a consciência, que é o tudo. Tá? E ele vai ser percebido como uma nova afetação. E ele vai gerar emoções novas, diferentes. Por exemplo, a emoção de
perplexidade. Perplexidade é uma emoção. Você fica perplexo e você não sabe o que agir, o que fazer, como agir. Também exige uma ação, mas você não sabe qual é. E aí tem uma outra emoção que te causa furor, ou te causa fascínio. Tá? Todas essas outras emoções que passam a receber um outro nome, passam a receber o nome de sentimentos. Por que que elas passam a receber um outro nome? Porque elas estão já num nível de atuação posterior, superior ao das emoções brutas que pedem ação imediata. Elas também pedem ação, pedem que você faça algo. Só que elas já estão refinadas, elas já estão, digamos, amadurecidas, mas eu prefiro a palavra realmente refinadas. Elas foram refinadas. Tá? Então essas emoções foram refinadas e ao ser refinadas, a ação que elas pedem já não precisa ser e nem pode ser a da ação imediata da emoção bruta. A emoção bruta é aquela coisa, fez, tomou. Se assustou, correu. Deu fome, pegou e comeu. Tá? Só que quando essas emoções todas começam a interagir de forma mais complexa, e novamente surge a questão do epifenômeno, novamente surge a questão da propriedade que emerge, que surge, propriedade emergente que gera uma emoção refinada que é chamada de sentimento. Esse sentimento já leva a uma coisa chamada ponderação. O que se pondera? Ponderar não é pesar duas coisas. Ponderar não vem da questão da balança, de você colocar duas coisas num prato e ver qual que pesa mais. A emoção é impossível de ser ponderada. A emoção bruta, aquela, é impossível. Ela pede a ação imediata. Mas a emoção refinada, que é o sentimento, esse pode ser ponderado. E esse, quando se pondera, se utiliza, inclusive, de processos lógicos. Mas não vão ser os processos lógicos que vão definir a ação. Vai ser ainda o sentimento. Porque quando ele se pondera, naquele exemplo que eu dei, você tem a pessoa que você ama, mas que você está com raiva. O que é que vai ponderar? Vai ponderar esse sentimento de dizer, tá, a minha emoção de amor, ela é maior do que essa emoção de raiva. Porque essa ação de raiva, essa afetação que veio, foi por algo que essa pessoa fez, que me causou raiva, mas é pequena, é irrelevante diante de tudo o que envolve aquela relação de proteção, de carinho, de troca que existe e que supera isso. Então eu me contenho. Esse me conter pode significar dizer eu minto. Porque isso já é uma construção posterior. Eu minto, porque eu não vou chegar e não vou brigar com a pessoa. Aí, aquelas pessoas que falam, não, mas eu prefiro ser sincero do que ser... Não, a pessoa ela não está se dando conta de que ao dizer isso, ela está voltando para suas emoções mais animais, mais bárbaras, mais brutas.
tá? Porque nem sempre você ter uma reação de sinceridade, vamos colocar um monte de aspas aqui em torno dessa sinceridade, significa você realmente estar sendo sincero. Não, você está sendo intempestivo. Por quê? Porque você está dando vazão simplesmente à emoção que está falando mais alto naquele momento e de forma imediata. Tá? Quando você tomar aquela ação, passado algum tempo, você vai se arrepender provavelmente. Por quê? Porque aí todas aquelas outras coisas que estão junto, aquelas outras emoções que estão junto, aqueles sentimentos, vão voltar e vão dizer, oh, o que você fez? Para que você foi fazer uma coisa dessa? Não precisava. Então a razão é isso. A razão é a capacidade de ponderar as afetações, os sentimentos e, logicamente, como não podia deixar de ser, as emoções mais primordiais que estão por trás desses sentimentos, mas ponderar e tirar deles uma resultante final. A pessoa acaba nessa ponderação comparando sentimento com sentimento, comparando as emoções com emoções, acaba saindo dali, apesar de poderem ser dezenas, centenas, 2, 3, 20, não importa, mas acaba saindo uma específica momentânea, é de momento, não tem como não ser de momento, mas sai. E de repente, pode não ser a melhor, porque a pessoa pode não estar amadurecida o suficiente para. Mas vai sair uma emoção. Uma emoção resultante. E essa emoção resultante é que vai levar novamente à ação. Então a escolha que a pessoa fizer pode ser compra de um carro. Ah, olha, esse carro, você faz lá a lista, tem isso, e tal. Esse outro carro tem isso e tal, mas no fundo, no final das contas, quando se pesar tudo, o que vai levar realmente a pessoa a comprar ou não aquele carro, ou a decidir entre um carro e outro, vai ser a hora em que ela olha e ela sente que surge alguma coisa dizendo assim, gostei desse. Gostei desse. Ou então, o oposto. Não gostei desse. Aí ela pode criar centenas de subterfúgios para justificar. Mas o fato é que a ação vai ter sido a coisa dela chegar e dizer, gostei desse. E compra aquele. De repente ela pode acabar tendo que comprar o outro? Pode. Por coisas externas que a obriguem? Sim. Ela fala, pô, não gostei desse, eu compro contrariado. Contrariado, veja, novamente uma emoção. Ele compra contrariado. Por quê? Porque nessa pesagem que acontece, nessa ponderação entre as coisas, a pessoa se dá conta de que o peso de certas imposições que estão sendo colocadas, então as afetações, as emoções, as coisas que vêm dessas imposições, da possibilidade de você perder emprego, de ficar sem dinheiro, ficar sem coisa, tudo isso estão gerando emoções, e isso tudo leva novamente a uma emoção que decide. Tá, vou comprar esse. Mas o resultado é totalmente assim, vou comprar esse. Está contrariado. Continua sendo uma emoção que decidiu. Pode ser pena. Você vê a outra pessoa, pô, uma pessoa, sabe, o seu filho, você vê, ou sei lá, alguém gostou tanto daquele, eu não gostei desse, mas e aí você pondera tudo aquilo e acaba comprando aquele que você não gostou porque você se condoeu. Eu vou comprar isso por causa da minha filha.
mas é sempre emoção. Pode se enganar quanto quiser, a pessoa pode querer se enganar quanto quiser, dizendo que é racional, ter feito tabelas, ter feito listas, ter feito. Mas a escolha e a ação foi uma emoção. Essa é a, o resumo do que eu tenho trabalhado e do que eu quero apresentar. Abraço. Se você puder depois, você me dá um retorno do que você acha disso, tá? Do que a emoção te diz, tá bom? Abraço.